Mas como era o calendário na época passada? E como é que eles contavam os dias? Aqui a gente vê em Gênesis 7:6, era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Os índios Hopi, ele fala de um ciclo, né, que se repete durante os tempos. E parece que esse ciclo lá em Noé teve o seu final, no ano 600 da vida de Noé. Noé entrou na arca com eles e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves. Entraram 2 a 2. Aconteceu que no passo de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, quando isso daí aconteceu? No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, meus irmãos, quando isso se aconteceu? Ora, qual é a época chuvosa? Qual é a época chuvosa do nosso tempo? Aqui a gente vê, né? Esse aqui é um site de Jerusalém, né? Condições meteorológicas médias em Jerusalém. O período chuvoso do ano dura de 5 a 4 meses, de 27 de outubro a 8 de abril. Então, a partir da época de Noé começou um período de chuva, e esse período de chuva começa no inverno, ou seja, o ano começava a partir do inverno na época chuvosa. A partir de meados de outubro, começo de novembro, até abril, né? É engraçado que não só lá em Jerusalém, como também aqui no hemisfério sul, também o mesmo período de chuva lá é o mesmo período de chuva aqui. Tanto é que em outubro, novembro, a gente vê que chove muito aqui também no sul. Tanto é que tem a música, né? Se não me engano, de João Gilberto, são as chuvas de março deixando o verão. É promessa de vida no meu coração. Então, a partir de março ali, você vê que vai acabando as chuvas e começa um período de chuva temporã. Não é a chuva serôdia. Mas o que eu quero dizer é no inverno que começava aquele calendário. Então, a partir dessa data começou. Eles já tinham o ano deles, mas a época chuvosa determina o quê? Que é nesse período que romperam-se as chuvas do grande abismo. Tanto é que o tempo ele não muda assim com tanta rapidez, né? Hoje a gente tem as mesmas chuvas numa época semelhante. Aqui vamos buscar as evidências falando sobre os calendários. Vamos buscar numa enciclopédia chamada Conhecer, né? Falando sobre o calendário. Essa é a Conhecer, volume 1. Ela é pequenininha, tem dois tipos de Conhecer, uma volume 1 grande, essa daqui era pequena. Vamos na página correspondente ao calendário. Aqui na página 22, vamos estudar o que ele está falando sobre os calendários. A marcha do tempo, a marca do homem. O sol nasce, o sol se põe. Dia e noite alternam, desde que o mundo é mundo. E desde que surgiu o homem, foi aprendendo a conformar seus hábitos de vida à sucessão dos períodos de luz e treva, excedendo sua inteligência sobre coisas. O homem também começou a marcar a passagem do tempo. Dessa medição
nasceriam os calendários. E a própria natureza que estabelece divisões no tempo. Há fenômenos naturais que se repetem a intervalos regulares e determinados. O movimento dos corpos celestes são os mais importantes. A partir deles, o homem passou a contar o tempo, e essa contagem tornou-se mais precisa com o desenvolvimento da astrologia e da matemática. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, resultando fases alternadas de claridade e escuridão, o que dá o dia solar de 24 horas. A Terra gira em torno do Sol, e o período que o planeta leva para dar uma volta completa é o ano solar, durante o qual ocorrem as 4 estações e todas as mudanças de clima e temperatura que influenciam a vida. Assim, o Sol determina o ano como unidade natural de tempo. Olá! Você sabe como definimos o dia, a noite e o ano? Sabe o que é movimento de rotação e translação? Rotação é o movimento onde a Terra gira no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo. O giro completo dura 24 horas para ser concluído, sendo responsável pelo dia e pela noite. Quando um lado do planeta Terra está para o lado do Sol, é dia, e, consequentemente, do lado oposto, é noite. Já o movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol, levando 365 dias para completar a volta, determinando assim a sucessão dos anos. Além de ser o responsável pelo ano, é o movimento de translação que define as 4 estações: verão, outono, inverno e primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. A Terra realiza ao todo 14 movimentos, mas são os de rotação e translação que possuem um efeito mais notório no nosso dia a dia e em nossas vidas. Boa aula e até a próxima! Ou seja, movimento de rotação e de translação. O movimento de rotação é que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e isso dá o dia e a noite, ou seja, um intervalo de 24 horas, 12 de dia e 12 de noite. Claro que com a inclinação do eixo, nem todas as regiões existe essa situação, principalmente por causa do verão e do inverno. O verão, os dias ficam mais longos, e no inverno os dias ficam mais curtos e a noite fica mais longa. E tem regiões da Terra, como no Polo Norte, se eu não me engano, no Polo Sul, que existem 6 meses de dia e 6 meses de noite, por causa que o eixo da Terra é inclinado, né? Por outro lado, a divisão em meses é convencional e variou de civilização para civilização, como se verá adiante. Há, porém, o mês natural lunar. É um intervalo entre 2 luas novas ou cheias consecutivas, correspondendo mais ou menos a 29 dias e meio. O que ele quer dizer? Esse livro quer dizer com o mês natural lunar. Ora, o movimento de rotação é um movimento que a Terra gira em torno de si mesma. E o de translação é o movimento que ela faz ao redor do Sol. Nós sabemos que uma parábola ao redor do Sol, ela faz referência a 360 dias. Se todos os nossos meses fossem de 30 dias, teríamos o número de meses, o número de dias num ano de 360 dias. Por quê? Porque 12 vezes 30 dá 360, o que daria um movimento perfeito. Mas como a palavra fala que ele encurtaria, para a gente ter a melhor noção sobre esse encurtamento, ou seja, antigamente, como eu falei, no mundo perfeito, né, cada mês teria 30 dias, o que daria 360 dias, que seria uma parábola completa da Terra em redor do Sol. O que aconteceu nesse encurtamento dos tempos? De uma maneira empírica. Vamos ver o que aconteceu no terremoto que moveu a costa do Japão e alterou o equilíbrio da Terra e reduziu a duração dos dias. Isso está aqui no site da BBC News Brasil, né? Olha o que a BBC News está falando sobre esse terrível acontecimento.
A costa do Japão pode ter sido movida cerca de 4 metros para leste após o terremoto de magnitude 8,9 que atingiu o país na última sexta-feira, afirmaram especialistas. Essa matéria é do dia 14 de março de 2011. Dados de rede japonesa Geonet, recolhidos de cerca de 1,2 mil estações de movimentos por satélite, sugerem que houve um deslocamento em grande escala após o terremoto. Roger Musson, da Agência Geológica Britânica BGS, da sigla em inglês, disse à BBC que o movimento é compatível com o que acontece quando há um terremoto desse porte. O terremoto provavelmente mudou também o equilíbrio do planeta, movendo a Terra em relação ao seu eixo cerca de 16,5 centímetros. O tremor também aumentou a velocidade da rotação da Terra, diminuindo a duração dos dias em cerca de 1,8 milissegundos. Então, gente, esse terremoto que para a Agência Meteorológica do Japão propôs aumento de magnitude do terremoto para 9,0 graus na escala Richter, ele mudou a rotação, ele fez com que o eixo da Terra se inclinasse um poucos graus, e essa pouca inclinação fez com que aumentasse o giro da rotação, o que diminuiu o dia, né? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o que aconteceu lá em Gênesis? Como é que era a Terra antes do dilúvio? Aqui a gente vê em Barashit 2, conhecido como Gênesis 2, né? Como é que era a Terra? Estas são as origens dos céus e da Terra, quando foram criados, no dia em que o soberano Yahweh fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Yah soberano não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Yahweh o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Yah, o soberano Yahweh, um jardim do Éden e do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, nos primórdios da terra, não chovia. Por isso que quando Noé, né, que é Naum, ele saiu da arca e ele viu aquele arco celeste, ele nunca tinha visto aquele arco na vida dele. Por quê? Porque como não chovia, também não havia a aparição do arco celestial, hoje conhecido como arco Íris, que a gente não fala o nome de Íris, por causa que Íris é uma deusa grega, né, que vinha trazendo a mensagem para Zeus. Então, quando a criança falava de quem é aquele arco ali, ele falava assim, é de Zeus, porque o nome de Íris é associado a uma deusa que era uma mensageira de Zeus para os homens na terra. Enfim, quando ele viu pela primeira vez Noé aquele arco, por que não tinha visto? Porque como a terra há de se convir e há de se entender o seguinte, antes do dilúvio a terra girava muito mais lentamente. E quando ela girava lentamente, ela fazia mais frio. E o que caía? Aquele vapor que caía sobre a terra é o que hoje conhecemos como que? Orvalho. Só que o orvalho era muito mais intenso. Então o orvalho é que regava a terra. Mas chuva mesmo não existia. Então, o que aconteceu após o dilúvio? Aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhos e filhas, viram os filhos de Yahweh, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Então o que acontece? Os servos do Todo-Poderoso eram como se fossem Salomão. Eles guardavam a lei. Mas tinha um povo que era filho de Caim que não guardava as leis, mas eles viviam separados. Mas como o homem é feito de carne, ele viu as mulheres que eram formosas, tomaram para si e começaram a adorar os seus deuses, e daí vieram gigantes sobre a terra. Então o que acontece? O Criador falou, meu sopro não permanecerá para sempre. No entanto, deu 120 anos e deu Naum, que era Noé, para poder fazer a arca. E o que aconteceu na arca? Foi um acontecimento global. Aquilo mexeu com a terra inteira. E quando ele moveu a terra, o eixo da terra provavelmente inclinou mais do que era no passado. A terra girou mais rápido
encurtando os dias, e também criou o quê? Um calor muito grande. Porque como a Terra estava girando mais rápido, né, o dia ficou um pouco mais curto, obviamente, e a Terra girando mais rápido, gerando mais calor, aí criou-se uma divisão maior, uma separação maior entre a estação do inverno e a estação do verão. Ora, se a gente pode ter uma noção do que aconteceu lá no Japão, com aquele terremoto que fez a inclinação, imagina o dilúvio, o que não foi que aconteceu. E é por isso que esses dias de 29,5, que está falando sobre o livro, é esse encurtamento que houve lá no passado no dilúvio. O dilúvio, sim, ele encurtou, tanto é que a gente vê que os homens do passado viviam muito mais tempo, porque a Terra girava devagar. Mas agora, até o homem perdeu a sua o quê? Perdeu a sua longevidade. Quando a gente vê no dilúvio, os homens viviam muito mais tempo do que vive depois do dilúvio, por causa da consequência do pecado deles e por causa da consequência do aumento da velocidade do eixo da Terra. Para que naquele dia, né, a palavra diz, naquele dia seriam tão terríveis aqueles dias que o Criador diminuiria o tempo, e nós vemos essa diminuição do quê? É quando a lua minguante termina e começa o período da lua que não se vê no céu. E depois, quando a lua começa a aparecer, essa primeira lua, essa lua fininha, chamada de lua nova. Mas como diz em Jó, que o dia do seu nascimento fosse esquecido, a gente vê que qual é o dia que não se conta entre o dia dos meses dos anos? É o período em que a lua não aparece. Tanto é que o nome de lua nova se confunde com o período da lua que não aparece e a primeira lua que aparece, que é aquela lua bem fininha. Essa lua fininha é conhecida como lua nova. E a lua que não aparece nem sempre tem nome, ou é chamada de lua nova. Essa é a verdadeira confusão do calendário. Ou seja, esse tempo de Jó, que falava que o meu dia do nascimento não aparece entre os dias dos meses dos anos, é a lua que não aparece. E é ali também que se começa a contar ou se termina o calendário. Nós temos uma evidência muito clara sobre como eram contados tempos no passado através da segunda-feira. Por quê? Porque apesar da segunda-feira no Brasil ser chamada segunda-feira por causa de uma tradição católica, né, na maioria dos países o nome segunda-feira, que apontava o primeiro dia, né, apesar de a gente saber que o primeiro é o domingo, mas o domingo não se contava, como se fosse uma lua que não aparece, a segunda-feira apontava como o primeiro dia, né, principalmente de trabalho. Então, esse primeiro dia, como é que era denominado? Lá em espanhol, lunes, romeno, lune, galego, luns. Essa palavra lunes, lembra o quê? A lua, porque era a lua quando ela aparecia num risquinho. Quando a gente vê no inglês, por exemplo, Monday, a palavra mon representa a lua, ou seja, o dia da lua, né? Aí temos Esperanto, lundo, né? E latim clássico, dies lunae, ou seja, o dia da lua. Em francês, lundi. E por aí vai. Existem, claro, outros idiomas que determinam outras coisas, mas se você ver, a maioria dos idiomas, ele determina a lua como o primeiro dia da semana, em alusão ao primeiro dia do mês, que apontava o quê? A lua, quando a lua aparece pela primeira vez no céu. A gente vê que um dos calendários mais antigos que se tem notícia, fora aquele que nós já sabemos, que nós já estudamos, né, que foi descoberto lá na Escócia, né, fora esse, antes desse, era o calendário chinês. E a gente sabe que o calendário chinês é o quê? Lunar. Aponta muitas vezes os dias da lua. Aqui a gente vê, o mais antigo calendário existente, segundo os registros históricos, é o calendário chinês, criado por o imperador Huangdi. Seu início é datado entre 2697 AC a 2597 AC. Trata-se de um calendário lunisolar, orientado pelos movimentos da Lua e do Sol. O ano do calendário chinês possui 354 dias, mas para permanecer em acordo com o ciclo lunar, a cada 3 anos o calendário recebe um mês a mais. Então, você vê que a contagem dos tempos pelos chineses é dividida em ciclos, onde cada um tem duração de 12 anos.
e recebe a figura de um animal do zodíaco chinês para representá-lo. E os anos de um ciclo seguem os signos: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco. Então, esse calendário, que é lunisolar, ele contava também a parte da lua. E lá atrás não existiam esses deuses pavões. Da onde vieram esses deuses? E como é que era no passado? E será que o Eterno já foi adorado lá na China? Vamos ver um documentário, né, do programa Evidências, falando um pouco sobre o que era na China e como era. Podemos buscar um exemplo que define essa tradição e, para fazer sentido, ele não estaria no chamado mundo da Bíblia, mas sim em terras bem distantes dali, como a China, por exemplo, que além de ser uma das mais antigas culturas do mundo, está numa geografia distante do Oriente Médio. Pois bem, na China encontramos uma filosofia notável. Lao Qiu, o sábio chinês que viveu antes de Confúcio, emitiu ideias análogas à famosa República de Platão. Por seus escritos, descobrimos que a indagação filosófica na China inicia-se com a própria indagação religiosa daquele povo. Desde a antiguidade, os chineses já chamavam a Deus de Shang-Ti, o Senhor do Céu. A crença em Shang-Ti é anterior ao confucionismo e ao taoísmo, e também ao budismo, e não se sabe por quantos séculos. Nesta época, Shang-Ti era o único digno de adoração. Não havia outros deuses e ele não poderia ser adorado através de imagens ou de ídolos. Isto parece ter durado até o começo das dinastias chinesas, que vão desde 1066 até 770 a.C. Nesta época, devido a sérias crises internas, o imperador começou a arvorar para si as prerrogativas de suficientemente bom, e Shang-Ti só poderia ser adorado uma vez por ano. Alguns pensam que foi neste ponto que a China começou a se tornar politeísta, pois ao povo comum foi proibido render culto diretamente a Shang-Ti. Foi-lhe dito que a partir de agora o pai imperador tomaria conta de tudo. Desde então, uma multidão de deuses começou a proliferar na cultura chinesa. Foi apenas 3 séculos depois da dinastia imperial que 2 movimentos religiosos filosóficos se materializaram tentando preencher o vazio deixado pelo antigo culto a Shang-Ti e, pelo menos a princípio, retomar uma legítima adoração monoteísta. São eles o confucionismo e o taoísmo. Em 1823, Jean-Pierre Abel Remusat, especialista em literatura chinesa, publicou uma interessante tradução dos trabalhos de Lao Tse, o fundador do taoísmo, no qual se vê não apenas a linha monoteísta que ele seguia, mas inclusive uma semelhança com o nome de Deus em hebraico, que normalmente chamamos de Javé ou transliteramos pelas letras JHVH. Veja a semelhança com a Bíblia. Ele havia dito: aquele que olhais e não vedes, chama-se J. O que escutais e não ouvis, chama-se H. O que vossa mão busca e não pode tocar, chama-se V. São 3 seres incompreensíveis, que não formam mais do que um. O primeiro não é mais brilhante, o último não é mais escuro. Antes do caos que precedeu o céu e a terra, existiu um ser, um só, imenso, silencioso, imutável, mas sempre ativo. Este é a mãe do universo. Ignoro o seu nome, mas o simbolizo pela palavra Tao, que significa razão primordial, inteligência criadora ou caminho. Pode-se dar um nome à razão primordial. Sem nome é a geração do universo. A razão produziu 1 produziu 2, 2 produziram 3 e 3 produziram todas as coisas. Todas as coisas deixam para trás a obscuridade, da qual elas vieram, e seguem para abraçar a luz, em meio à qual surgiram, ao passo que tudo é harmonizado pelo sopro que paira sobre o vazio. Remusat observa ainda que as 3 letras chinesas, que transliteraríamos por JHV, não pertenceriam à língua chinesa e que as sílabas do texto chinês não formam sentido neste idioma, de modo que seria estranho
que os sinais do Ser Supremo nada significassem na língua chinesa. Mas também, ao mesmo tempo, é estranho que se pareçam tanto com o tetragrama sagrado dos hebreus, que é transcrito pelas letras J, H, V, H. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Então, meus irmãos, vocês viram que pelos estudos do Francisco Silva, né, ele que é arqueólogo, ele falou que lá na China já havia um povo que invocava o nome do Todo-Poderoso. Naquela época eles guardavam o calendário lunar. Quando digo calendário lunar, é claro que o Sol tem a sua importância. Ela marca o quê? Os dias. A palavra fala claramente que o Sol marca os dias. Mas e as estações e o ano? Quem marca é a Lua. Porém, naquela época, antes, quando havia esse calendário lunar puro, não havia nomes de meses e nem nomes desses deuses que a gente viu no calendário atual. Por quê? Antigamente só existia um soberano, que era chamado Shanti, e ele tinha as 4 letras do tetragrama sagrado. E essas letras, como o apresentador falou, ele falou que era um J, H, V, H. Só que nós sabemos que no aramaico, no latim e no hebraico não existia o J. É a palavra de Deus. Apenas quem seguir os passos certos conseguirá. A palavra de Deus. A palavra de... Siga os passos certos. A palavra de Deus. Procure não falar. Em nome do Senhor. Em nome de Deus. Jeová. Mas no alfabeto latino, Jeová começa com um I. Jeová. Oh, Deus. Não. Em latim, Jeová começa com o I. Né? E o V não era V. Daí que veio o nome Javé ou Iavé, mas era o U. Que a gente sabe, que a gente vê a partir dos estudos, falando que a manual, que significa o Altíssimo conosco, com o U na frente que fica o manual, né? Que o U aponta o homem. Tanto é que a palavra Homo sapiens vem do termo humus, que significa terra. A palavra sapiens vem do latim, significa sábia. Ou seja, humus vem de terra. E a palavra sapiens de sábia. Ou seja, fazendo alusão, quando o Eterno soprou nas narinas do homem, ele se tornou alma vivente. Mas, para não ficar só apenas nas minhas palavras, estou aqui nos pergaminhos do Mar Morto, né? Que tá na língua aramaica, a língua que o nosso Salvador falava. E eu tenho um texto aqui de Yashaia 7, versículo 3, mais conhecido como o nome de Isaías 7, versículo 3. Vamos ver o significado desse texto. Aqui eu coloquei para ficar mais fácil para os irmãos entenderem, né? A gente começa a ler da direita para a esquerda. Então essa daqui é Uiu Amar Iaú Al Yashaia. O que esse texto significa? Assim disse Iaú sobre
Isaías. Vamos ver isso na Isaías 7:3, né? Deixa eu pegar aqui. Então, o Senhor, aqui você vê que ele substituiu Yahweh por Senhor. Ou seja, claramente está mudado esse texto. Disse Isaías, que não é esse o nome dele, é Yashaia: saiam vocês, saiam você e seu filho, Sear de Assub, e vão encontrar-se com Acais, no final do arqueduto do açude superior, na entrada que vai para o campo do lavandeiro. Mas quando a gente vê esse mesmo texto aqui em Isaías 3, no original, tá Uyu, que significa então, amar. O que significa a palavra amar? Esse aqui é o A, claramente. Dizem que o A não aparece grafado, mas no aramaico aparece grafado em algumas palavras. Esse X aqui é o A. O M e entre o E, e esse aqui é o R. Entre o M e o R tem um A que não é grafado. O Yuamar, que significa então disse. Aí você vê aqui o nome inefável do Salvador. O I, o H, o U e o H são o tetagrama sagrado. Você vê que não existe J, né? Então, aqui você vê o nome Iaú. Ao sobre I, o I, o SH, que essa letra aqui é um Shin, que representa o SH, que aponta o homem. Um Y, que na verdade aponta o nome AH. O Y, que é esse chapeuzinho aqui. E o H, que é o nome Yashaia, que significa Yasha, reto. Iá, ou seja, o reto do Iá. Esse é o significado do nome Yashaia. Então você vê que no nosso DNA está escrito o nome do Todo-Poderoso, que começa com Y. Esse Y aponta 10, porque o homem foi constituído pelos 10 mandamentos. Nós temos 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. O H, que aponta 5. O U, que aponta 6. Como eu falei para os irmãos, por que o U aponta 6, que vem de humano? Eu quero que os irmãos me respondam. Qual foi o dia que o homem foi feito? Exatamente isso. Para vós que vós estudam a palavra, para o bem de cada um de nós, o homem foi feito no 6º dia. Não é à toa que o U, em aramaico e hebraico também, tem a gematria do número 6. Porque o homem foi feito no 6º dia, irmãos. E o H aponta para o 5. Então você tem o tetagrama sagrado aonde? Dentro de nós, no nosso DNA. Porque a obra-prima do Eterno é quem? É o homem. E quando se faz uma obra-prima, o que o artista ele faz com essa obra? Ele assina a obra com seu nome. E nós temos no nosso DNA o nome do Todo-Poderoso, Yahweh.